Verdade ou tradição? A morte e ressurreição de Jesus. A tradição nos ensina que ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Mas a verdade é que outra história que aprendemos é de que Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo. Porém, analisando as Escrituras e conhecendo os costumes judaicos, vemos que essa história não fecha. Primeiramente, dizer que ele ressuscitou no domingo já contradiz as Escrituras, pois quando as mulheres foram ao sepulcro no domingo, ele já havia ressuscitado. Para entender isso, precisamos primeiro esclarecer uma coisa. O dia para os judeus começa ao pôr do sol e termina no outro pôr do sol. Então vejamos. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Mateus 28, 1. Elas foram ao sepulcro quando para nós seria o sábado de tardezinha ao pôr do sol, quando já para os judeus despontava o domingo e já está praticamente escuro. Em segundo lugar, essa história de Jesus morrer na sexta e ressuscitar no domingo contraria o que ele mesmo falou. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus 12:40. E mais de uma vez ele disse isso. A confusão toda começa com que as Bíblias todas traduzem o Shabat como sábado somente. Mas acontece que existem várias festividades judaicas que são Shabat, não importa que dia da semana caia. Esse dia é um Shabat. E em alguns manuscritos e até em algumas Bíblias trazem o comentário que era grande aquele sábado ou era um sábado grande, dando a entender que não era um sábado semanal e sim a Páscoa-se. Jesus morreu na sexta, como explicar as seguintes passagens. Todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galileia estavam de longe vendo essas coisas. Lucas 23:49. E, havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento Lucas 23, 52, 56. E, no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Lucas 24, 1 é, passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. Marcos 16, 1 e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Mateus 27 e 62, 63. Se Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo de madrugada que seja, que horas as mulheres prepararam ou compraram especiarias? E que dia e hora esses sacerdotes foram falar com Pilatos? E para quê? Se os guardas já haviam comunicado que Jesus já não estava mais no domingo de manhã, e lembrando que no sábado eles não podiam sair para se reunir com ele. E os próprios sacerdotes e fariseus mencionam que após 3 dias ele ressuscitaria. Eles mesmos confirmam que são 3 dias e 3 noites literais. E, quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós, o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos, e vos poremos em segurança. Mateus 28, 11, 14. Se você não entendeu, vou explicar. No cenário sexta, domingo não existe possibilidade dos fariseus e as mulheres fazerem quaisquer dessas coisas, pois era feriado de Páscoa, um dos mais sagrados para eles. O comércio estava totalmente fechado, e eles não fazem negócios no sábado. Então a explicação lógica é que realmente Jesus morreu e foi sepultado na quarta dia 14 de Nissan do calendário judaico. E na quinta era Shabat de Páscoa, feriado total.
Então a cesta era livre comércio aberto e as mulheres puderam comprar as especiarias, e os fariseus puderam ir pedir a Pilatos que colocasse guarda, pois se lembraram dos 3 dias que ele havia falado, e que dia ele ressuscitou. No Shabat, sábado semanal, pois ele é o Senhor do Shabat. Ele é nosso Shabat, nosso descanso eterno. Com esse calendário semanal, você pode encontrar os 3 dias e 3 noites perfeitamente, já de sexta a domingo impossível. Jesus entrou em Jerusalém no dia 10 do mês de Nissan, conforme estava prefigurado em Êxodo 12:2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Êxodo 12:2, 3, 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Êxodo 12:6. Assim, também Jesus cumpriu a prefiguração das primícias, se apresentando ao Pai no primeiro dia da semana. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. Levítico 23:10, 11. Vemos que Jesus é as primícias, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15. Vemos que assim Jesus cumpriu com várias profecias. Prefiguração da Páscoa, entrando no dia 10 do primeiro mês em Jerusalém. Ressuscitou no sábado, mostrando que ele é Senhor do sábado. E nosso sábado, nosso descanso, cumpriu os 3 dias e 3 noites conforme ele mesmo anunciou. Se apresentou ao Pai como primícias dos que dormem.